Somente a ti, Jesus. Oi, Amanda. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Lá de cima. Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. Pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Também Estou aqui. pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração de amar. Por quem não te ama, te adorar. Por quem não te amar, esperar. Por quem não espera em ti, pelos que não creem, Estou aqui. estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de de ti. ti. Pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Vinagre de maçã na pele. Parece mágica. Por que parece mágica? Primeiro, ajuda a clarear. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam Teu coração te amar. Por quem não te ama, te adorar. Oi, Alessandra. Beijo, Alessandra. Beijo, Amanda. Vou esperar o pessoal entrando aí. Envie essa canção. Deus abençoe. Estamos passando aqui para deixar uma mensagem. Tá. Baixar aqui um pouquinho, esperando o pessoal ver se entra aqui, que nem avisei, gente. Eu tô aqui em Itapecerica, no estúdio da EBTV, e eu tava muito cansada, que eu cheguei aqui agora, tomei um banho, falei, gente, não, mas eu tenho uma palavra para ser anunciada, eu preciso anunciar, tá bom? Então, se você sabe que tem alguém que precisa de uma palavra hoje, vamos trazer essa palavra para as pessoas que precisam. Primeiro, lá em Romanos, eu já vou colocando aqui, gente, vocês podem ir passando, dizendo para as pessoas que estamos ao vivo e que você, para sua família, no grupo do WhatsApp, passa o link aí. E vou deixar ficar gravado aqui também, para vocês também. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores
pela virtude daquele que nos amou. Presta atenção. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Pela virtude, gente, daquele que nos amou até o fim. Quem nos amou até o fim? Jesus. Então manda esse áudio para as pessoas e fala assim, sabe quem te amou? Você que está aí na melancolia, talvez vivendo uma tristeza profunda, uma dor difícil de ser vivida, diga para essa pessoa, mas em todas essas coisas que te aconteceram, somos mais que vencedores pelas virtudes daquele que nos amou profundamente com amor eterno, né? Depois, em Romanos 10, versículo 9, a fé é a condição para a salvação. Porque quem tem fé, ele se preocupa com a conversão para a salvação um dia, quando a gente estiver com o Senhor, né? Então, é aqui nesse caminho, é aqui nessa vida que a gente tem que preparar a nossa conversão aqui, né? Preparar o nosso caminho para estar com Deus. E viver aqui também, enquanto estivermos aqui nesse mundo, a gente precisa viver e viver muito bem. E viver com muita fé. E é exatamente isso que nós precisamos aprender a viver com fé. É pela fé. Aquilo que é desconhecido na nossa vida, escute isso, aquilo que é desconhecido na nossa vida, ou que nós não entendemos na nossa vida, é porque nós vamos chegar um momento que nós vamos viver somente pela fé. E porque temos fé e porque acreditamos em Deus, então a gente não se preocupa mais com o desconhecido e entrega o desconhecido nas mãos de Deus. Aquilo que eu não posso, que você não pode resolver, a gente entrega para Deus. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas Eliana, é isso que eu preciso fazer? É isso que você precisa fazer. Portanto, né? Se a tua boca, com a tua boca, com a nossa boca, confessares que Jesus é o Senhor. Jesus, tu és o Senhor da minha vida. O amor da minha vida, a minha esperança, a misericórdia da minha vida. Sem a tua misericórdia eu não posso sobreviver, Senhor, sem o teu perdão, sem a tua restauração. Né? Tudo isso nós sabemos e o Senhor vai dizer, se você confessar com a tua boca que o Senhor, que eu sou o Senhor, né? E se o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E se no seu coração confessar, acreditar que Deus ressuscitou, que não terminou ali na cruz, que Ele ressuscitou, está junto ao Pai intercedendo por nós, né? E Ele está vivo na hóstia consagrada no sacrário, nos dando força, nos alimentando, o pão da vida, o nosso remédio, o nosso consolo, e que o Espírito Santo vai corrigindo, vai dando sabedoria, vai consolando aquilo que nós não conseguimos humanamente fazer, porque somos humanos. Então o Senhor vem com o seu consolo, o consolo do Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando Ele ressuscitou, e a última vez que Ele aparece para os apóstolos, Ele sopra sobre os apóstolos e manda sobre os apóstolos o Espírito Santo de Deus, para que eles nunca se sintam sozinhos e abandonados. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração.
Deus acalma qualquer tempestade na nossa vida se nós acreditarmos. Ele é a providência, é aquele, se a gente saber ter paz no nosso coração, saber resolver as coisas, saber pensar com a paz de Deus no nosso coração, sem rancor, sem raiva, a gente vai conseguir acalmar essa tempestade que apareceu na nossa vida. Se a gente tiver a vontade de mudar a nossa personalidade, de mudar de atitude, de recomeçar, de falar assim, não, isso aqui não é para mim, eu vou recomeçar a minha vida tudo de novo, né? Então, gente, quantas vezes eu já recomecei a minha vida? Quantas vezes eu já recomecei a minha vida? Quantas vezes você teve que recomeçar a sua vida? Diz aí. Quantas vezes? E é o normal da vida. É a vida é assim. E precisamos continuar lutando assim. Hoje eu estou de um jeito, amanhã talvez eu preciso mudar o rumo da minha vida, né? O Espírito Santo, ele vai governando a nossa vida como ele governa a igreja, né? Tá todo mundo aí preocupado, quem será o novo Papa? Quem será o novo Papa? Gente, eu estou em paz, eu aprendi a ficar em paz, estou rezando, sabe por quê? Porque eu sei que no final, quem governa a igreja é o Espírito Santo, e ele vai soprar, né, ali dentro, e vai acontecer aquilo que Deus quer, aquilo que talvez humanamente para nós pode ser assim, a gente fica meio assustado. Depois lá na frente a gente vai entender por que Deus colocou aquela pessoa ali, naquele cargo, naquela empresa, na igreja, em casa, na família, né? Só lá na frente que a gente vai entender com os olhos da fé, né? E com muita humildade, né? E a gente tem que dizer, quando Deus, acreditar que Deus acalma a tempestade, aquela passagem da tempestade, quando o Senhor acalma a tempestade, Ele acalma a tempestade da nossa vida. Quantas vezes nós estamos nessa tempestade da nossa vida? Quantas vezes nós estamos vivendo tempestade, né? Tribulações, mas quem confia no Senhor verá a vitória de Deus. Qual é a vitória de Deus, Eliana? Ele vai mandar alguém para te auxiliar, ele vai mandar a sabedoria dele para você. Né? Então, nós precisamos viver um dia de cada vez e confiar no Senhor. E dizer, Senhor, a partir de hoje eu entrego este assunto, este problema, essa situação em suas mãos, essa enfermidade, eu apresento a Ti e eu entrego a Ti, porque eu sei que quando eu entregar a Ti, tudo pode ser mudado, não é verdade? Tudo pode ser transformado, mas para isso exige uma confiança absoluta da nossa parte. Mas aquele que está presente lá no sacrário, o Deus vivo, quando nós dobramos nosso joelho, que está lá, Deus vivo está lá no sacrário, 24 horas. E quando nós passamos lá, falamos com o Senhor, conversamos com o Senhor e colocamos a nossa vontade à sua disposição para que Ele possa fazer aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida, sabe, gente? Porque muitas coisas dão errado na nossa vida, porque a gente não colocou a nossa vida à disposição a Deus. Porque a gente tem medo do agir de Deus. A gente tem medo das mudanças que Deus trará para nós. Então a gente entrega e tira, entrega e tira. E a gente não pode ficar nesse entregando e tirando, coloca na mão de Deus e tira, coloca na mão de Deus e tira. Não, a gente tem que entregar e entregar de verdade. Sabe? Quantas vezes andamos ansiosos, né? Às vezes tomando até remédio. Quantas vezes é necessário, né, tomar remédio para controlar a ansiedade, a preocupação, as tristezas da vida, né? O desespero, as situações difíceis. Mas nós confiamos no remédio que tomamos, mas não confiamos no remédio dos remédios, que é Jesus. A gente até confia,
a gente até entrega, mas a gente é ou não é, gente? Na verdade, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito e quer que Jesus resolve as coisas do nosso jeito, né? Quantas vezes eu pedi para Jesus resolver as coisas para mim, e o Senhor mostrava uma coisa, mas eu dizia, gente, eu já estou aqui, tem que ser desse jeito. Confesso a vocês. E não adiantou. Não adiantou. Tudo acontece aqueles que têm fé, aqueles que caminham com o Senhor. Não adianta você dar volta, que você vai chegar no momento, que você fala assim, meu Deus, mas lá atrás já tinha essa possibilidade de eu viver isso, de eu passar por isso. Deus já tinha me mostrado e eu andei tudo isso. E agora eu vou ter que fazer do jeitinho que o Senhor planejou na minha vida. Gente, aceite que o Senhor planejou na sua vida porque é o melhor, né? É o melhor. Deus sempre tem o melhor para nós. Quantas vezes o Senhor está esperando você, né? Quando você está na angústia, no medo, na incerteza da vida, Ele está esperando lá no sacrário, na palavra, na sua vida de oração, quando você dobra o seu joelho na sua casa, chora diante de Deus, suplica a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a restauração, o amor de Deus. Quantas pessoas não se sentem amadas? E o amor que você precisa é só o amor de Deus. E quantas pessoas que mendigam amor, quantas pessoas vão falar, nós mendigamos amor de pessoas, sendo que o grande amor é de Deus. É muito bom receber amor das pessoas. Eu gosto. Eu não gosto de solidão, não gosto de viver sozinha, sabe? Eu sou o contrário de muita gente, como diz o meu médico. Não gosto, gente. Não gosto. Não tenho vergonha de falar. Eu acho que até um defeito meu, sabe? Um poço de exagero meu, mas eu não gosto. Não gosto de solidão, não gosto de viver sozinha. Gosto de ter os meus momentos, já falei isso aqui para vocês, de ficar sozinha, de descansar, porque eu preciso, né, até por ordem médica, mas eu sei, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu queria ficar dentro da minha casa, eu não queria ver ninguém. Gente, eu sou o contrário, sabe? Eu gosto de pessoas, Hoje nós estamos vivendo uma sociedade meio complicada, né? Com a pandemia as pessoas se acostumaram, né? Arrumaram outro jeito de não ficar sozinhos, né? Mas eu não gosto muito dessa questão não. Mas eu não vou falar muito disso não. Porque eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Eu acho que a solidão nos traz muitos problemas, né? Muita gente diz assim, Eliana, eu não sinto sozinha não, eu coloco na missa, eu coloco no grupo de oração, no celular, eu tenho grupos de amigos, eu assisto isso, eu assisto aquilo. Tudo bem, eu também gosto de assistir pregação, eu gosto de assistir, quando eu estou em casa, eu e meu esposo, a gente só coloca nesses canais, a gente coloca em adoração, tudo. Mas, gente, tudo bem, concordo, tem que fazer isso mesmo, mas a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter convívio com as pessoas. O que somos nós sem convívio com as pessoas, né? Mas Jesus está dizendo assim, até Jesus quer e nos espera 24 horas na palavra, no sacrário, na oração, para que a gente esteja com Ele. Jesus pediu para os discípulos vigiar com eles 1 hora. Fica comigo. Jesus praticamente diz, fica comigo. Porque quando as pessoas falam, eu falo assim, Jesus não queria. Um dia um padre falou assim, nossa, você não gosta mesmo de ficar sozinha, né? Eu falei assim, não, padre, Jesus também não gostava de ficar sozinho, não. Ele ia para o monte para rezar. E ele pedia para os discípulos ficarem com ele rezando. Os discípulos não aguentavam e dormiam. Ele chamava a atenção dos discípulos, porque ele não gostava de ficar sozinho. Eu também não gosto de ficar sozinha. Mas isso é uma particularidade de cada um, viu, gente? Uma particularidade, não vamos entrar nesses detalhes. Mas eu estou querendo dizer isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu preciso tanto de uma graça, eu preciso tanto da ajuda de Deus,
mas não tem intimidade com Deus. Como não tem intimidade com as pessoas, também não tem intimidade com Deus. E nos falta isso. Sabe, gente, às vezes eu até sou cobrada pelas pessoas. Ah, mas você não vai na casa de fulano, você não faz isso. Gente, às vezes eu não tenho, às vezes, condições e é muito, muito cansativo para mim, né? Mas eu sinto tanta saudade dos meus amigos. Eu sinto tanta saudade das pessoas. Vocês têm saudades também? Gente, escreve aí. Vocês têm saudade das pessoas? Vocês gostam de ficar com as pessoas? Eu gosto, gente. Gosto muito, muito, sabe? Esse negócio de ver as pessoas só pelo WhatsApp, só pelo Facebook, só pelo Instagram, não dá não. Tem hora que assim, eu quero estar junto com as pessoas. E também com Jesus. Não vamos fugir do assunto. Gente, é necessário estar com Jesus para quê? Para que nós sejamos íntimos do Senhor, é necessário que a gente esteja com Ele. Não dá para você falar assim, eu vivo do jeito que eu quero, eu acredito em Deus e pronto, acabou. Não, você precisa ter uma intimidade com Ele, você precisa levar Ele para o seu trabalho, levar Ele para a sua casa, levar Ele para o seu problema, levar Ele para o seu tratamento, levar Ele para a sua consulta médica, levar Ele para a sua alegria, para a sua tristeza, levar por todos os momentos, né? Essa intimidade, essa profundidade é que a gente precisa aprender a ter com o Senhor. O Senhor está nos esperando, Ele está sempre nos esperando. Ah, gente, como Deus nos espera, Ele tem tanta paciência de nos esperar. A Áudia está dizendo, sinto muita saudade, eu também, Áudia, muita saudade de você, Fabiana Buquerque, beijo, Deus abençoe. Jesus, Ele está, eu quero dizer que Jesus está te esperando nessa noite. Você já pensou que Jesus está te esperando nessa noite? Já, Fabiana? Você já falou com Jesus hoje, gente? Você que está aqui comigo, nesse momento aqui, que eu entrei aqui nem se avisar. Mas eu queria falar isso com você, né? Você já falou oi para Jesus hoje? Você já pensou que Jesus esperou o dia inteiro para você falar assim, Jesus, boa noite. Obrigado, Jesus. Eu te amo tanto, Jesus. Tu és o meu grande amigo. Tu és o meu grande tesouro, né? Você sabia que só Jesus pode te curar? Só Jesus pode te restaurar? Só Jesus pode te perdoar? Só Jesus pode te amar de um amor incondicional? Então procure Jesus, Ele está te esperando. Jesus precisa curar a nossa alma. Eu preciso de cura na alma, você precisa de cura na alma. É onde o Senhor quer te encontrar, é onde que o Espírito Santo habita, dentro da nossa alma. E é aqui que você precisa se encontrar com o Senhor, é aqui que nós precisamos encontrar com o Senhor. Você não vai passar por esse problema, por essa situação, sozinho. Você vai passar com Deus. Olha que coisa mais linda, você vai passar com Deus. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida. Todas as situações difíceis na minha vida foram o momento que o Senhor se fez mais presente na minha vida. Todos os momentos difíceis da sua vida, se você olhar para o alto, se você sentir o cheiro de Deus com você, você vai ver que o Senhor está com você nas maiores dificuldades da sua vida. Quando ninguém está com você, Deus está. Você dizendo, acabei de rezar o Santo Texto e fico conversando com Jesus. É isso aí. Rezar o texto e conversar com Jesus. E ter intimidade com Jesus. Né? Não perca essa conexão com Deus. O seu melhor amigo, o seu melhor remédio deve ser Jesus. Sabe? Gente, quando eu falo quando Jesus é o nosso remédio, nosso melhor amigo, não quer dizer que você não deve ir ao médico e que você não deve tomar remédio quando o médico te passar, viu? Não ficar tomando, a gente não pode ficar tomando remédio também por conta própria, sem saber o que está acontecendo, né? Porque aí que acontecem os grandes erros da nossa vida, né? A gente acaba fazendo coisas
e não tem um acompanhamento, né? O médico, ele precisa nos acompanhar para cuidar de nós, não é verdade? Imagina Deus. Você não pode andar sozinho. Você precisa de um acompanhamento, né? Do Senhor, de Jesus na sua vida. Se você não está acompanhado de Deus, do Espírito Santo de Deus, gente, não vai dar certo nunca, tá? Não vai dar certo nunca. Não caminhe por esse mundo sozinho, não, tá? A fé é condição para a salvação, a fé é condição para que nós vivamos bem em Deus, né? Romanos capítulo 12, versículo 11 vai dizer: não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos no Espírito Santo de Deus, né? Sedes fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor, sede alegres na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração. Olha que coisa mais linda. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo aí na sua vida, mas olha, presta atenção. Não relaxeis no vosso zelo, na sua oração, na sua intimidade com Deus. Quantas vezes a gente relaxa? Você que conhece Deus, nós que conhecemos Deus, que estamos na igreja, que lemos a palavra de Deus, quantas vezes a gente acorda de manhã na correria, né? E esquece de falar com o Senhor. Dizer: fica comigo, Senhor, manda o teu Santo Espírito, me orienta nesse dia, me conceda o dom, a graça da sabedoria. Servi ao Senhor, sedes alegres na esperança. Tenha esperança, o Senhor está dizendo, tenha esperança no seu coração e seja alegre, mesmo que você esteja vivendo. Ele não estou vivendo um momento muito difícil, mas o Senhor está pedindo que você seja alegre. Nele, com Ele. Não é alegria do mundão, não. É alegria no Senhor e tenha sua esperança no Senhor. Seja paciente na tribulação e perseverante na oração. E você verá milagres, você verá a providência, você verá a graça de Deus acontecer. Você verá o perdão de Deus acontecer na sua vida, na nossa vida. É pela palavra. E aí, continua dizendo assim, ó: socorreis as necessidades dos fiéis, esmerai-vos na prática da hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Você já pensou nisso? Sabe aquelas pessoas que te perseguem, que você não se dá muito bem? O Senhor está dizendo, seja bom e abençoe essas pessoas, abençoai-os e não praguejeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando você está com uma pessoa que está vivendo um momento de alegria, se alegre com essa pessoa. Quando você está com uma pessoa que está vivendo um momento muito difícil, chore com essa pessoa. Né? Hoje, gente, o mundo está um pouquinho, a gente encontra tantas controvérsias, né, na sociedade, que é difícil você encontrar alguém que chora com você. Né? Aqueles que se alegram, até é mais fácil. Falar de alegria é sempre mais fácil para a gente, né? Sorrir, dar risada, brincar é muito melhor, né? Jesus também brincava com os discípulos, com as pessoas, tinha seus momentos com eles. Mas o Senhor também chorava pelos seus amigos, né? Então, choram com os que choram, consolam, abraça,
Talvez tudo que a pessoa precisa de você é só um abraço, mais nada. Então não se esqueça disso. Que o abraço é cura, é remédio, é consolo, é oração. Quantas vezes você abraçando uma pessoa, você está orando por aquela pessoa. Você está levando uma cura para aquela pessoa através de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes na minha vida, onde ninguém podia fazer nada por mim, sabe o que eu esperava das pessoas? Só um abraço. Talvez só um olhar dizendo assim, eu compreendo a sua situação. Eu choro com você. Ou você olhar para a pessoa e dizer assim, você está alegre? Eu estou alegre por você. Você merece isso. Você merece. Hoje é difícil também as pessoas se alegrarem quando a gente está alegre, né? As pessoas acham que a nossa alegria, né? Outro dia uma pessoa disse assim, Eliana, todo mundo pode viver alegria, mas se eu aparentar que eu estou alegre, parece que as pessoas ficam mal com a minha alegria. E sabe, gente, que é uma grande verdade? Tem gente que não gosta de te ver feliz. Existem pessoas assim, Eliana? Existe. Existem pessoas também que querem ver a gente só chorando. Só chorando. Mas o Senhor está dizendo assim, eu estou te esperando. Essa é a palavra profética que o Senhor traz para nós nessa noite. Eu espero por você dia e noite. Eu espero as suas orações. Eu espero você falar comigo, meu filho, minha filha. A gente precisa concordar numa coisa. Existem muitos psicólogos bons, mas bons como o Senhor, só o Senhor. Ele é o grande psicólogo, ele é o grande médico. Aqui nesse mundo nós vamos ter pessoas que vão nos ajudar. Se essas pessoas, se esses médicos, se esses psicólogos, se esses pais, se essas mães, incluindo todos, confiar em Deus, estiver em Deus, vão ser usados por Deus. E vão ser instrumentos de cura. Porque Jesus também disse, se vocês crerem em mim, farão obras maiores que estas. É forte isso, hein, gente? Não é para qualquer um, não. Mas tudo é possível. Jesus vai dizer também, tudo é possível para aquele que crê. Quando a gente crê em Deus, a gente verá obras maiores que estas. Você pode ficar com isso. A Ilma está dizendo, concordo. A Alda está dizendo, é verdade. É verdade. Verdade. É a pura verdade. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Nós precisamos contribuir para a paz no nosso coração. Para uma mútua edificação na nossa vida. Quando nós temos paz, nós vamos sendo edificados na nossa vida. Acalentados na nossa vida.
Pense nisso. Eu queria agradecer profundamente as pessoas que estão aqui comigo. A Marcela Araújo, que entrou aqui agora. Beijo, Marcela. Todas as pessoas que entraram aqui ao vivo. Eu passei aqui sem avisar para deixar essa mensagem. Manda para quem está precisando. Manda no seu grupo do WhatsApp. Manda para uma família. Passa esse link para quem você acha que a pessoa precisa muito e deve muito escutar isso. Essa palavra que o Senhor nos trouxe, essa palavra aqui de bênção na nossa vida. Tá? Gente, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, eu confio e espero em vós. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Beijo, gente, no coração de vocês. Que vocês possam viver a plenitude desse amor na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. E eu queria pedir para vocês, quando vocês entrarem aqui, que vocês participem também, tá? Que vocês comentem, que vocês falam, né? Que legal o pessoal aqui que entrou, tá? Amanhã é quarta, tô perdido a Danusa também está com a gente, Deus abençoe, beijo no coração. Eu tô aqui em Minas, na casa da minha mãe, então a gente tá organizando umas coisas aqui e eu vou avisando vocês, tá, gente? E partilhando com vocês os momentos aí especiais com vocês. Não perca nos stories aí algumas coisas que eu tenho postado, porque tem gente que gosta, né? E também no canal no YouTube e também lá no TikTok também, alguma coisa que eu compartilho da vida compartilhada da minha vida. Tá bem, gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe. E as novidades vou passando aqui para vocês também nos stories. Boa noite, Deus te abençoe com a graça de Deus. Fique em paz, tenha paz no seu coração. Deixa Deus conduzir tudo. Beijo, gente.